Rodolfo Maris, se eu tiver sempre que me colocar contra a polícia ou a favor da polícia, eu vou ficar a favor. Existe uma minoria que são maus elementos. Eu vi até um vídeo me chocando, executando um motoboy caído no chão, mas isso é exceção. Eu sempre estarei ao lado da polícia. Por quê? Olha só. Tem que ser a favor ou contra? Não dá para ser contra quando tem que ser contra? Eu sou a favor institucionalmente, é isso que eu quero dizer. Não é questão de dicotomia o bem e o mal. Como um todo, como instituição, eu sou a favor da polícia sempre. Então, olha aqui. Pra você ter uma ideia, nesse artigo que eu queria que você comentasse, claro. O chefe do Centro de Inteligência da Polícia Militar de São Paulo, esse artigo que eu escrevi, que é o coronel Pedro Luiz Souza Lopes, ele afirmou que o crime organizado busca uma nova maneira de lavar dinheiro, infiltrando-se nas campanhas para abocanhar contratos públicos. Segundo ele, a participação, abre aspas, é bem maior do que se imagina. Não dá para falar se são 100 ou 200 municípios, mas tem vários com indícios palpáveis de alguma movimentação importante do tráfico de drogas para participar como financiador de campanha eleitoral. Sim. Se a Polícia Rodoviária Federal não puder fazer bloqueio, blitz em estradas, parar ônibus, verificar quem está transportando dinheiro, porque no período eleitoral é dinheiro sujo para tudo quanto é lado. Então, eu prefiro estar ao lado da Polícia Federal e dizer, se isso vai atrasar a votação, prorroga esse horário de votação. Por isso que eu não entendi essa proibição de atuação da Polícia Rodoviária Federal, a quem rendo mais uma vez as nossas homenagens. Queria falar com você. Pois é, Capês, essa é uma pergunta que fica no ar. Por que o TSE proibiu esse tipo de operação na pré-eleição, né, ou até no dia da eleição, baseando-se em fatos de que o crime organizado movimenta milhões e milhões de reais, principalmente na questão quando se trata de lavar dinheiro. Eu tenho com os dados aqui, a fonte é a Agência Brasil, tá? Que fala sobre a campanha de 2022, a segunda fase, segundo turno da eleição, que foram apreendidos quase 2 milhões de reais no Rio de Janeiro e Amapá, que foram os estados com mais registros, 28 e 27 casos, respectivamente, Acre e Sergipe, 23 cada. Ou seja, o que eu quero dizer com isso aqui? Que mesmo em dia de campanha onde não poderia fazer essa blitz, 2 milhões de reais foram apreendidos. E o crime que mais se contestou aqui, se concretizou aqui, na verdade, foi o crime de boca de urna, ou seja, pessoas pagando por esses votos. Então, Capês, o que nós esperamos para as próximas campanhas, principalmente para essa corrida eleitoral de 2026 que está se aproximando, é que o TSE, junto com seus ministros, faça um entendimento diferente do que pode e o que não pode ser feito, tentando barrar justamente a lavagem de dinheiro do crime organizado. Pois é, eu queria ouvir agora o João Belucci com o comentário e os apartes do Felipe Monteiro. Seguinte ponto. No ideal não seria a Justiça Eleitoral estar atuando ao lado da Polícia Rodoviária Federal? Eu sei que, por exemplo, os GAECOS fazem muitas operações com a Polícia Rodoviária Federal. Eles fazem... Agora parece que o Ministério da Justiça está suspendendo essas operações, não estamos entendendo bem por que os GAECOS estavam protestando. Então, um dos casos citados em eleição foi a Operação Decúrio, quando mensagens de WhatsApp trocadas entre membros do PCC foram interceptadas e nela os integrantes dessa organização criminosa combinavam como eleger vereadores em Ubatuba, Mogi das Cruzes e Santo André. Ao tratarem do tipo de ajuda que seria dada ao eleitor, um deles esclareceu, abre aspas, isso é WhatsApp, bandido falando, vamos fechar com as famílias em quem deverão votar. E o dinheiro a gente vê mais pra frente. Não podemos fechar os olhos nessa realidade. O crime organizado está atuando nas eleições há muito tempo. E nós não podemos cortar o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Quero que você comente essa frase com a parte do Felipe Monteiro. Não, perfeito, Capês. Como eu coloquei antes, ao proibir blitz em rodovias, você está dando um recado para o crime. Pode seguir, agora está perfeito. Pode transportar armas, drogas, o que vocês quiserem. Não faz sentido algum a proibição de blitz com vistas da eleição, até porque o crime organizado vamos dar uma pausa porque é eleição. Isso não existe. O crime organizado penetrou todas as esferas da nossa vida social. Existem diversos comércios onde todos nós temos desconfiança que seja do crime organizado. Especula-se que ele tem mais dinheiro hoje operando no mercado legalizado do que no mercado ilegal. Vide a questão das próprias bets, de imaginarmos que diversos empresários surgiram e falaram, vamos agora investir em bets. Não me parece que é o caso, me parece que já havia toda uma estrutura montada e uma facilitação para outros meios
ilegais. Então é bastante triste que isso aconteça. Agora, com relação ao crime organizado, atuar diretamente ali no pleito eleitoral, no dia da eleição, tem locais que a polícia não entra, mas o sistema eleitoral, as urnas entram para fazer a votação. Se houver, a título de exemplo, uma câmera nessa sessão eleitoral para fiscalizar os eleitores onde a polícia não entra, qual morador vai denunciar isso? Isso não existe. Também depois o crime organizado decide, aqui tem que votar em tal candidato. Se ele não tiver a votação, depois quem sofre é a população. A gente está falando de um arranjo institucional no Brasil que ele se aplica a pequena parte da população. Uma outra parte, vídeo o caso do Rio de Janeiro, vive sob o jugo do crime organizado. Então, tudo que a gente está falando para eles não se aplica. Para eles é uma outra lei, uma outra realidade. Então, para as pessoas que vivem ali, isso não se aplica. As eleições, para essas pessoas, é só ir lá e votar em quem o crime organizado mandou. O crime organizado que está no Poder Legislativo, no Poder Executivo, em todas as esferas de atuação, infelizmente. O Rodolfo Maris pediu uma parte. Você quer falar sobre a diferença entre o estado virtual, imaginário, e o estado real do crime organizado? O que o Belucci falou, ele tem uma certa razão, não, está coberto de razão. Porque em campanha eleitoral, o crime organizado anda de mão dado com muitos políticos. Basta você ir nas periferias, por exemplo, da cidade de São Paulo, onde as campanhas para vereadores, por exemplo, é feita ao esmo. As pessoas ali, líderes comunitários, têm às vezes até que pagar pedágio para alguns candidatos em troca de votos. Então isso também acontece no Nordeste, porque no Nordeste nós temos várias facções, entre elas Comando Vermelho e o próprio PCC, que acabam atuando nisso. E a gente sabe que uma questão que é bem emblemática aqui é a lavagem de dinheiro, e para eles isso é um prato cheio. Ô, Felipe Monteiro, você está na minha lista de transmissão, você recebe minhas dicas de filmes, você recebe os meus artigos. Você chegou a ler esse artigo que eu te mandei? Portaria do Tribunal Superior Eleitoral pode prejudicar a ação da Polícia Rodoviária Federal contra transporte ilegal de eleitores, 30 de setembro de 2024. Se você não leu, vou te pedir um favor, entra no site Conjur, põe Fernando Capês e pega esse artigo para você dar uma lida. Comenta tudo isso, que eu sei que enquanto o Belucci falava, não sei por que você balançava a cabeça. Você quer contestar o quê? Primeiro, Capês, tudo que você publica, eu leio, eu até sigo as tuas dicas culturais, dos filmes que você indica. Muito obrigado pelas suas dicas. Fazem meu fim de semana serem maravilhosos, né? Graças a você. Não, agora, pô, vamos combinar o seguinte, vai. O ano tem 365 dias, né? No único dia das eleições, é o único dia em que a polícia tem que desarticular o crime organizado? Claro que não. Óbvio que não. A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia também. Federal... Eu sou obrigado a te apartear. Se você me der uma parte, eu sou obrigado a te apartear. Pode, durante os dois... Sou obrigado a te apartear. Mas é o único dia que tem transporte de eleitor. Porque nos outros dias não tem eleitor, porque não tem votação. Não, desculpa. A questão é outra, Capês. Você tem todo o momento para desarticular o crime organizado, né? Independente de ser por meio de transporte ou não, né? Com toda certeza, se tiver dinheiro sendo colocado na mão de eleitores para votar em determinado candidato que o partido, que o PCC, que o Comando Vermelho quer que esse candidato ganhe, né? Não vai ser só por meio de transporte de passageiro que esse dinheiro vai ser mobilizado para cair na mão dessas pessoas, né? Então, assim, é um dia diferenciado, é um dia das eleições, um dia sagrado. Inclusive, a legislação eleitoral fala que não pode ter prisão, né? Nas 48 horas antes e nem nas 24 horas depois do pleito eleitoral, né? Ou seja, é um dia atípico, não é? Então, se a Justiça Eleitoral decidir naquele momento que não cabe ter operação da Blitz, né? Cabe ao Ministério da Justiça obedecer, né? Porque, querendo ou não, o gargalo institucional do Brasil é o STF, é a Justiça Eleitoral no momento das eleições, não é? Então, esse argumento dizendo que a Polícia Rodoviária Federal tem que impedir o crime organizado, poxa, só no dia das eleições tem que pedir? Não, claro que não. Não tem lógica nenhuma disso. Tem lógica muito bem. Disso. Esse argumento é fajuto. Priscila Silveira, que faz tempo que você não fala, eu quero te ouvir. Sim. É claro que não só a Polícia Rodoviária Federal, mas o Ministério Público, a Polícia Federal, a Polícia Judiciária, a Polícia Militar, a Guarda Municipal tem a obrigação de combater o crime organizado todos os 365 dias. Mas é no dia da votação que tem a urna que vai ter o transporte ilegal de eleitores e transporte de dinheiro para comprar voto. Se nesse dia ela não puder trabalhar, o que adianta se organizar todos os outros 364 dias? É isso que eu queria perguntar. Eu sei que ele ficou arrepiado, eu quero o seu comentário, a parte dele depois você vai falar de novo, Felipe Monteiro. Você com o Felipe depois. Eu concordo com você em partes, Capês, em que sentido? Que o crime tem que ser combatido, sim, a todo tempo, o tempo todo. Aqui eu só quero dizer que vocês estavam discutindo a questão da competência do TSE, né? De fato, a competência é privativa do TSE para poder adotar providências que sejam necessárias
para, de alguma forma, né, que diga respeito à execução da legislação eleitoral. Agora, qual foi ali o fundamento que teria sido dado, né, e nem foi para combater o crime organizado, embora a gente saiba indiretamente que ele exista e que ele está ali mesmo, mancomunado, juntamente com as pessoas que querem lá determinados candidatos. Mas o ministro, ele alegou que fazer a blitz, ele teria ali uma fonte de denúncia pela polícia de que alguns candidatos estariam fazendo fazendo uso dos ônibus para poder levar eleitores e votarem de forma obrigada, o que seria uma violação à liberdade do voto. Crime eleitoral. Isso. E aí, com essa informação, ele falou, olha, as pessoas têm o direito da livre circulação e dos eleitores. E aí, nesse ponto, né, teria na verdade, um descompasso com os pilares da democracia. Não estou dizendo que ali estava acontecendo, mas ele baseou a decisão de obstruir aí nessa situação. Agora, vamos lá. De um lado, a gente tem a liberdade do voto, mas a gente também, se o crime está acontecendo em flagrante, a polícia também não pode fazer isso. Ela não pode deixar de fazer, até porque, Capês, se ela deixa, ela tem a obrigação de fazer, e ela vê lá que um crime em flagrante estaria acontecendo, ele responde pelo crime que ele deixou de punir. Então, eu acho que a polícia aqui não é que mandou mal, mas eu acho que ficaríamos ali entre bens jurídicos protegidos e o crime, junto com a liberdade ali de voto, estaria lado a lado. Agora, então... Isso aí, o PP quer te apartear, PP. Agora, se eventualmente vai ter algum policial, um mau policial, que atue criminosamente e queira se servir de uma blitz como um pretexto para parar algum ônibus de eleitores, ele tem que ser responsabilizado. Mas a gente nem sabe quem que está dentro dos ônibus, se são eleitores do candidato A ou do candidato B. Como é que você pode, de antemão, para evitar que um candidato seja favorecido, proibir a blitz, quando, na verdade, você não sabe quais são os eleitores que estão sendo transportados? Continuo sem entender a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A minha questão é institucional, Capês. Se o TSE fala que não pode ter blitz no dia das eleições, não cabe blitz no dia das eleições, né? Cabe a Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Justiça, acatar a ordem do TSE, não é? Caso não cumpre ordem judicial, isso é crime também. E tem argumento anterior. Com toda certeza, né, o universo de eleitores que estavam no ônibus nas rodovias federais, a grande maioria, isso eu posso afirmar com toda certeza, né, não tem nenhum tipo de envolvimento com crime organizado. Né? Então, ou seja, você vai criar uma operação para parar um ônibus de todas as rodovias federais, não é, sob o pretexto de combater o crime organizado só no dia das eleições, sendo que você tem todo um contexto anterior. Tem 2 meses de campanha, né, para que você pode desarticular o crime organizado, usar a inteligência para desarticular o crime organizado. Não, mas só no dia das eleições, naquele momento sagrado que tem que fazer operação sob o pretexto de combater o crime organizado. Isso não faz nenhum sentido. Felipe Monteiro, o João Belucci e o Rodolfo Maris querem falar, mas eu quero dizer, dá a impressão que somente naquele dia, pela primeira vez desde a sua existência e criação, a Polícia Rodoviária Federal resolveu fazer blitz para fiscalizar transportes de eleitores. Isso aconteceu em todas as eleições. A exceção não é que ocorreram a blitz só naquele dia, é não ter acontecido a blitz naquele dia. E quando você diz, óbvio, aqui somos todos da área jurídica, todo mundo sabe que ordem judicial a gente cumpre, não tem que discutir, não tem que descumprir, mas aqui a gente discute. Aqui a gente debate. E o que eu quero saber é o seguinte, foi correta a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de proibir a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal? Queria rapidamente a opinião de cada um, novamente começando com você, Pepe, mas falando rapidamente de cada um, queria ouvir a opinião de cada um. Foi correta ou não foi correta? Vocês, como comentaristas, podem emitir a sua opinião. Eu acho que foi correta, Capês. O mais importante durante as eleições é o eleitor chegar no seu lugar de votação e exercer o direito sagrado que é escolher quem é o seu candidato a presidente, a deputado federal, a senador. Isso que é o mais importante. Qualquer outra coisa, naquele momento, naquele dia sagrado, é coisa periférica, é perfumaria, não tem nenhum sentido. Certo. E se tiver, por exemplo, um transporte de eleitores, vindo como era antigamente, na República Velha, sabe como é que era? Na República Velha, o voto? Os coronéis pegavam os funcionários da Fazenda, pegava a cédula, o coronelzão escrevia quem era o candidato em que você ia votar,
fechava a cédula no envelope, lacrava o envelope, entregava pro... Agora você vai lá e deposita o envelope na urna. Sim, mas o que está escrito aí dentro? Eu não sei. Não precisa saber. Tá, já coloquei o candidato que você vai votar. Já está fechado aqui, você vai depositar na urna. Ele fala, mas eu preciso saber em quem que eu vou votar. E ele dizia, não preciso, o voto é secreto. Não, pois é, Capês. E você vê como eu discordo da decisão tomada pelo TSE nesse sentido. A Polícia Federal deve atuar todos os dias. Discordo também dessa questão de não poder ser preso em véspera de eleição e posteriormente deveria poder-se sim. Não vejo o link entre as duas situações, mas é o que está na lei e acaba prevalecendo. Então, nesse dia, o que se pode especular é que seria o dia D para o crime organizado transportar drogas e armas em ônibus com passageiros, já que não vai haver fiscalização. Então, para o crime organizado é festa. É o dia D, transporta drogas e armas, já que não tem fiscalização, põe no ônibus e quem está no ônibus nem sabe o que tem dentro do ônibus. Chegar criminosos, colocar drogas e armas, as pessoas, os passageiros não vão saber. Então, é lamentável e espero que isso não ocorra mais. Já sim, viu, Pelucci? Já sim. Armas e drogas são transportadas... Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, sim. Normalmente. Mas aí num dia eu vou deixar... Uma facilidade absurda. Mas aí num dia sai na imprensa, ó, o TSE decidiu que esse dia não fiscaliza. É o dia D, transporta mais volume. O Felipe está falando de todos os dias. Nós estamos falando de uma decisão da Justiça Eleitoral, que não é todos os dias, é no dia da eleição. É isso que nós estamos discutindo. Então, eu queria ouvir a opinião agora da comentarista Priscila Silveira. Capês, se eles tinham certeza de que ali havia situação flagrancial, de compra de votos, eu acho que eles poderiam romper essa decisão. Agora, como o ministro, aqui eu vou com o PP em que sentido? Num pedacinho, viu, PP? Se for para assegurar o voto livre, a liberdade de voto, com a certeza de que ali haveria algum tipo de embaraço para poder violar essa garantia constitucional, o TSE tem certo, mas eu repito, a Polícia Rodoviária Federal, havendo ali informações de que teria compra de voto ou crime organizado, eu acho que ela poderia desobedecer, sim, a essa ordem, porque ali eles teriam que combater. Então, na verdade, se for para não ter a possibilidade de assegurar ao Estado aí a liberdade de voto, o TSE tem competência, teria competência para isso e teria acertado na decisão. Rodolfo Marisa, eu quero a sua opinião. Eu, sinceramente, Capês, eu não sei que mundo que o Felipe Monteiro está vivendo. Sinceramente, estou tentando descobrir aqui. Vocês em casa precisam me ajudar. Porque 40... Depois, o Felipe vai poder responder depois. 48 horas antes de uma eleição, você não pode prender ninguém. Nem 24 horas depois. Sabe o que é isso? É uma licença para o crime organizado atuar. Ponto final. Aí o Felipe vem com o argumento de que o TSE fez certo porque não pode, é o livre voto. Ninguém está falando que a pessoa não tem que votar. A pessoa pode votar sim. Só que com essa licença dada pelo TSE de que as pessoas não podem receber blitz, que o ônibus não pode ser fiscalizado, é uma licença para tráfico de drogas, para tráfico de armas. O voto pouco importa, na verdade. É um crime organizado fazendo tráfico de drogas intermunicipal, interestadual, de um estado para o outro. Tem que fiscalizar, sim. E quem não deve, não teme. Se a pessoa está indo lá só para votar ou para visitar os parentes, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Só que se algo ilícito for apontado e for concretizado for concreto o ato ilícito, a pessoa tem que ser punida por isso. Ponto final. Agora, a gente vive no Brasil, onde 48 horas antes de uma eleição a pessoa não pode ser presa e 24 horas depois a pessoa também não pode ser presa. O Brasil continua sendo uma piada. Nosso sistema jurídico erra nisso, assim como outras coisas que o nosso sistema jurídico tem, e eu aponto como falha. Não adianta esse tipo de coisa, porque está errado. E cabe ao TSE rever esse fato, porque o crime organizado lava dinheiro e trafica através dessa nuance, dessa chancela aqui aberta. Deixa eu só fazer aqui um comentário que até vai ao encontro do que eu disse aqui. Não pode prender, Rodolfo, com mandado de prisão, mas em flagrante pode. Aí, só para complementar, que você está certíssimo... obrigado por isso, claro. Só para dizer o seguinte, se eles tivessem notícia de situação flagrancial, mesmo em época de eleição, o flagrante pode ser levado aí, e é por isso que eu disse, se a polícia tinha notícia de que há situação flagrancial, mesmo em época de eleição, aí pode prender. Agora, as outras hipóteses de prisão, por exemplo, prisão preventiva, com mandado, em aberto, aí há o cumprimento lá das 48 horas. Só para dizer que se a Polícia Rodoviária Federal fez a blitz e tinha flagrante, repito, ela tinha que combater sim, não tem isso, não tem hora, não tem dia
E por isso, depois que a gente fica questionando a atividade da polícia. Ah, a polícia não prende, a polícia é isso. Então, eu acho que não tem que escolher um momento. Claro, lembrando, como eu disse há pouco, desde que não haja, evidentemente, um embaraço na liberdade de votação. Agora, o Felipe Monteiro, ele perguntou, o Rodolfo Maris fez uma pergunta ácida. Em que mundo vive Felipe Monteiro? Que é belo amigo você tem direito de responder a essa provocação. Agora, talvez a motivação da pergunta seja, imagine você, o sujeito sabendo, uma organização criminosa, sabendo que naquele dia não vai ter nenhum tipo de fiscalização nas rodovias. O que vai circular, meu amigo, de dinheiro para a eleição e para não eleição... O Rodolfo Maris está com medo da sua resposta. Não, eu perguntasse para ele, a resposta a pergunta do Major. Você. Agora o Major está nos assistindo, um grande abraço para você, meu amigo. Ele perguntou assim... Que Major? Major da Polícia Militar, um grande amigo meu, perguntou assim, pergunta pro Felipe se o PCC parar de agir nas eleições. Essa é a pergunta que fica. Ih, olha, então agora o Felipe Monteiro você vai ter que você tá encrencado. Eu quero saber assim, será que o PCC para de agir durante as eleições? Será que o PCC não tem interesse em eleger vereadores aí por todo o Brasil e até prefeitos? Quero te ouvir, querido. Não, eu fico preocupado com o seguinte, Capês, eu quero entender que mundo que o Rodolfo vive. Boa! O mundo que o PCC, o Comando Vermelho, só age no dia das eleições, né? Só atua no dia das eleições. O mundo em que a polícia é burra, não tem inteligência nenhuma, e achar que só combate o crime organizado fazendo blitz. Fazendo blitz na estrada da rodoviária federal. Ou seja, simples assim, telespectadores, pensa comigo, simples assim, não pode blitz, né? Vamos lá, perfeito. Vamos pensar. Só você mapear o ônibus parou, né, no local, não é mais blitz ali, os eleitores saem, entra lá e faz a fiscalização do ônibus. Isso não é blitz. Existem muitas formas que você consegue agir com inteligência. Claro. Né? Então, esse argumento dizendo que o dia das eleições é um momento em que... É uma licença. O TSE dá licença para o crime organizado atuar, é conversinha para boi dormir, que não se sustenta quando você analisa sob uma ótica da lógica, não é? Então, completamente errado e equivocado. E outra, o PCC e o Comando Vermelho, o crime organizado, atuam, né, no Brasil todo de forma eficiente durante o ano todo, né? Então, não vai aumentar durante as eleições. E tem uma lógica, Rodolfo, por que não pode ter prisão durante as eleições? Sabe por quê? Tem município que tem poucos habitantes, tem poucos eleitores. Que se a polícia, por exemplo, a mando do prefeito naquela localidade pudesse modificar as eleições, só prender os eleitores do adversário, né? Sem nenhum tipo de justificativa. Ou seja, tem uma lógica por trás dessa regra. Deixa eu trazer, então não dá para você querer... Calma aí, Capês. Você fica aqui no meu lado tentando falar pra você no meu ouvido aqui o tempo inteiro, cara. Nossa, eu não consigo terminar o argumento. É impressionante isso, cara. Fala, vai. Dá a bola com você, vai. Eu quero que você termine. Não, agora você fica blá, me no meu ouvido. Não, eu ia dizer que eu queria chamar pro debate o João Belucci, que faz tempo que não fala. Não dá pra terminar pra ele falar? Você pode terminar, eu quero te ouvir. Tava te ouvindo, por favor. Vai, Belucci, fala aí. Não. Tá bom. Então, a pergunta que eu ia fazer pro Belucci, já que você se recusa a prosseguir, é o seguinte. Parece que o Felipe Monteiro diz que desconsidera a existência do policiamento ostensivo preventivo. Ou seja, o policiamento se faz em blitz e fiscalização nas estradas, é um policiamento ostensivo. Ou seja, ele pré-inibe, sabendo que tem blitz, o crime organizado vai ser inibido naquele dia a fazer transporte de eleitores ou de dinheiro para compra de votos. Agora, o Felipe Monteiro diz que é mais fácil colocar um satélite da NASA para saber de que lugar vai sair cada ônibus em cada dia. Então agora eu devolvo a palavra a você, porque eu te fiz uma provocação e quero que você responda para depois o Belucci comentar. O ônibus parte de um lugar e vai para outro lugar. O ônibus fica transitando o tempo inteiro na rodovia federal. Isso é lógico, né? Se ele parte de um lugar, se a polícia militar daquela localidade acha que aquele ônibus está sendo incrementado com o produto do crime, é só ir lá e fazer abordagem. O TSE não proibiu isso. E ele vai para algum lugar e para em outro lugar, né? A única coisa que está proibida pelo TSE é blitz nas estradas federais. Parece, no mundo do Capês, no mundo do Rodolfo, parece que o traficante pega o ônibus e fica assim o tempo inteiro, só a rodovia federal, né? Sem nenhum tipo de parada, nenhum tipo de origem, fica assim o tempo inteiro. Eu estou fugindo, brincando, né? O traficante está brincando assim com os eleitores. Tô brincando aqui, por isso eu tô aqui dirigindo um ônibus cheio de drogas, cheio de armas, né? E não vou parar nunca, né? Aqui, conversinha para boi dormir. João Belucci, parece que o Felipe Monteiro pressupõe que a polícia tenha conhecimento do local e do horário em que sairão todos os ônibus nesse país para um determinado local para outro.
como se fosse possível fazer esse mapeamento previamente. Ônibus que vão sair de madrugada. Não há inteligência que dê conta num país com extensão continental como o Brasil, com crime organizado que fatura 331 bilhões de reais por ano e que tem ônibus, tem várias maneiras de corromper agentes públicos e conseguir fazer essa partida sem que a polícia saiba antecipadamente. Você está confundindo policiamento ostensivo preventivo de blitz com mapeamento e policiamento de inteligência. São coisas separadas. Elas podem estar juntas ou não. Eu nem tenho esse mérito. Eu quero ouvir, Não. Você disse... o quê? João Beluto, o que você achou do comentário, então, do Felipe Monteiro? Veja, essa questão que o PP mencionou da lógica da legislação que não permite a prisão antes da eleição e 48 horas depois, enfim, foi criada numa lógica antiga, de um país antigo, de uma era digital que sequer existia. Hoje ela não faz mais sentido e deveria ser debatida no Congresso ou até o próprio TSE revogar, redefinir essa questão legal. Isso é um ponto. Outro ponto da questão do transporte, como eu mencionei, como se proíbe a blitz em rodovias federais, onde circulam centenas, milhares de ônibus todos os dias, especialmente nesse domingo de eleições, onde as pessoas se movimentam bastante, é uma questão que está equivocada por parte do TSE, que teve essa determinação, já que pode-se favorecer o transporte de drogas e armas, e não é só por ônibus que seriam feitos, enfim, de presos que estão nas saidinhas e não voltaram, enfim, toda essa questão dessa cultura bandidólatra. Agora saidinha também no meio. Agora não, todos, saidinha, todos, principalmente esses que não voltam, cometem novos crimes e recebem todas as benesses da nossa legislação bandidólatra. Mas também eles usam transporte, o crime organizado tem empresa de transporte, tem posto de gasolina, tem restaurante, tem tudo. Ali refinaria, meu amigo, refinaria de petróleo. Ali é só mais um dos negócios. Então, se sai a notícia na sexta ou sábado, domingo não pode ter blitz nas rodovias federais. Para o crime organizado é aquela história. Prato cheio. Toca o barco aí, põe todas as armas que a gente estava precisando, põe lá no ônibus e vamos embora. Então, Priscila Silveira, começando com você, é isso que me chama a atenção. Parece que nós estamos vivendo num mundo bipolar. Na bipolaridade tem, de um lado, o atual governo, do outro, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E é isso, aquilo, tudo no país está orbitando em torno desses dois polos e o crime organizado silenciosamente vai crescendo e dominando todas as áreas aqui do país. Então, essa é uma questão, quando a gente coloca isso no centro, no epicentro da discussão, surgem coisas como essa. E eu digo, vamos prestigiar a nossa polícia, antes de tudo. Vamos acreditar na nossa polícia e dar liberdade para ela atuar, fazer quantos bloqueios e blitz ela quiser. Esse é o ponto que eu queria discutir aqui, prós e contras dessa ideia. Capês, toda vez que a gente tem polarização, não importa se é na política ou qualquer coisa que o valha, ela traz para a gente uma cegueira, né? Eu digo isso em que sentido? Impede a gente de analisar juridicamente, impede muitas vezes, e é claro que tudo na nossa vida tem política, né? Decisões, tudo que a gente faz é decidido através daquilo que você tem, de alguma forma, a ter algum benefício, seja na política ou não. Agora, o problema aqui é que, quando você fala do crime organizado ou das organizações criminosas, cada vez mais eles vão se infiltrando. Então, é óbvio que a gente não adianta reclamar que o crime organizado, a organização criminosa está se expandindo, sendo que a gente faz, muitas vezes, né, um caráter omissivo em não repreender essas organizações. E isso também se estende, como você, no começo aqui dessa matéria, você nos disse que havia lá orientações e diretrizes de organizações criminosas que estavam infiltradas ou na pretensa infiltração de algumas cidades. Você citou Santo André, enfim. Então, na verdade, cada vez mais eles vão ganhando braços e eu acho que a polícia não pode parar. Nesse sentido, eu acho que nesse ponto em específico, por mais que a gente discuta sobre a liberdade da votação, a polícia não poderia parar as atividades. Agora, repito, né, a gente tem que ser contra sempre a organização criminosa dentro de uma legalidade, da atuação da polícia, mas havia ali, para fundamentar a decisão do ministro, ele disse que tinha tido denúncias de que um determinado candidato que estava à frente e eles estavam buscando ônibus especificamente desse candidato que estaria à frente das eleições. Agora, o crime organizado não dorme, Capês. Quem dorme é a gente. A gente fica lá, berço esplêndido, esperando com que eles cada vez mais fiquem cada vez mais organizados. Não importa em qual cenário, enquanto aqui a gente está discutindo se o Bolsonaro ou o Lula, se o Lula ou o Bolsonaro. Enquanto isso, eles estão lá crescendo cada vez mais. Agora, nesse depoimento, STF houve testemunhas
do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Tem aí, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal confirmou ordem para blitz durante as eleições. Mas tem também um outro depoimento importante que a gente precisa comentar aqui, que é do ex-diretor adjunto da ABIN, que é o Saulo Moreira Cunha. Ele diz o seguinte, que foram enviados alertas sobre o 8 de janeiro aos órgãos de inteligência federal. Desde o dia 2 de janeiro, já sabia que haveria uma ação de grande para médio porte. Abre aspas, eu diria que no dia 7 de janeiro já tínhamos pelo menos informações de que a manifestação seria de médio para grande porte. Apenas no final do dia 7 chegaram os números da Agência Nacional de Transportes Terrestres de ônibus, ele declarou. Então, na verdade, se o governo já tinha informações, segundo esse depoimento, de que haveria uma grande manifestação, não deveria ter sido feito ali um escudo de proteção da esplanada aí, da Alvorada, dos prédios do STF, do Palácio do Planalto, da Câmara dos Deputados. Ou seja, não tinha ninguém fazendo a vigilância. Eu não consigo entender a incompatibilidade entre a informação prévia ter chegado e as providências de proteção preventivas não terem sido tomadas. O que você acha desse depoimento, começando aqui com o Rodolfo Maris e seguindo depois com o polêmico Felipe Monteiro? Polêmico, mas sábio Felipe Monteiro. Capês, essa sua informação foi exatamente o que afastou o então governador Ibanez do cargo do Distrito Federal. Porque soube-se que ele tinha recebido essas informações e me parece que, até então, entre aspas, aqui no caso Leviano, não deu ouvidos a isso, achando que talvez isso não fosse acontecer. Desculpe, eu sou obrigado a interrompê-lo, claro. Porque, de acordo com ele, as informações foram repassadas ao governo federal a partir de relatórios, só para corrigir o ponto. Sim, mas como me refiro a Ibanez, vai recebendo a informação de que haveria, talvez, essas pessoas no dia 8 de janeiro recebidas um dia antes. Foi o que o que afastou ele, inclusive, do cargo de governador do Distrito Federal. Aí as investigações mostraram que ele não tinha nada a ver com isso e retornou ao cargo. Fato é que receberam informações sobre esses ônibus chegando lá, mas talvez não se atentaram ao fato e nem se dava também para presumir o que ia acontecer no 8 de janeiro, né? Onde as pessoas invadiram e depredaram e aconteceu aquele caos todo que vai entrar para os livros de história do nosso país, com certeza. Agora, seria prematura qualquer outra coisa que eu falasse aqui, Capês, porque a gente precisa ouvir, de fato, os depoimentos. Ao longo do dia isso vai ser mais apurado e nós teremos aqui uma notícia mais concreta sobre esse ponto que você trouxe para a gente falar com um pouco mais de assertividade. Pois é, mas, Monteiro, o que me chama a atenção, independentemente do depoimento, é a capital federal do país, do Brasil. A 9ª maior economia do mundo, o maior país da América Latina, a 2ª maior economia do Hemisfério Sul, um país importante como o nosso, com o sistema de inteligência que nós temos, com a Agência Brasileira de Inteligência, o gabinete institucional, seja a Polícia do Distrito Federal, seja a Polícia Federal, seja as Forças Armadas, seja a Polícia do Palácio do Planalto, seja do STF, seja do Congresso, ninguém organizou um bloqueio com policiais para impedir que as pessoas chegassem até lá, quando houve um deslocamento de ônibus de milhares de pessoas até lá. É isso que eu não consigo entender, esta omissão em proteger os próprios ali do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. O governo federal não teria também que ter tomado providências para isolar aquela área? Ô Capês, por mais que o relatório da ABIN indicasse naquele momento que ia ter uma grande manifestação, né? Grande manifestação é contrário de quebra-quebra, é contrário de invadir o Palácio do Planalto, invadir o STF, invadir o Parlamento, né? Então são coisas completamente diferentes. Só porque eu imaginaria a grande manifestação, como tem várias grandes manifestações no Brasil nos últimos anos, da direita, né? Pacífica, né? Como algo normal e natural de uma democracia, né? Nunca imaginaria na minha cabeça que grande manifestação significaria, no final, a depredação do patrimônio público, no final, invasão de prédios públicos, no final, a ocupação do STF, a ocupação do Palácio do Planalto. Então, são coisas completamente diferentes, Capês. Agora, é claro, né, que no Brasil, né, poderia ter tido uma atitude mais proativa do governo federal e cercar o prédio público naquele momento. Poderia, mas isso estou falando agora, depois de anos, né, de meses que passou o 8 de janeiro. Né? Naquele momento ali, não sei se algo que não aconteceu antes no Brasil, né, pudesse acontecer naquele momento. Então eu vejo com naturalidade a grande manifestação da ABIN como um grande poder de mobilização da direita naquele momento. Né? Agora, nunca imaginaria que fosse chegar ao ponto que chegou.
Muito bem. João Belotti, eu acho que o Felipe Monteiro nunca imaginaria, porque ele, a despeito de ser um brilhante publicista e um brilhante advogado na área empresarial, ele não é uma figura da área da segurança pública. Evidentemente que ele não tem obrigação de imaginar. Agora, uma autoridade policial, uma autoridade militar, um Ministério Público, alguém que trabalha preventivamente com segurança pública, claro que tem a obrigação e o dever de imaginar que qualquer manifestação próxima a prédios públicos ela é potencialmente perigosa. E eu fico a imaginar como é que não se criou ali um escudo para proteger os prédios, a aproximação popular. As pessoas estavam subindo a rampa do Palácio do Planalto livremente, entrando no prédio do Supremo Tribunal Federal como se fosse uma quitanda. Isso realmente não choca a falta de policiamento ali? Até agora eu não consegui entender. Pois é, Capesi, você veja que as pessoas avançaram, me parece que houve alguma facilitação, se houve que essas pessoas sejam punidas, muitas estão sendo julgadas agora na questão do que se convencionou chamar de tentativa de golpe de Estado. Então, assim, se houve facilitação, que se puna. Se as pessoas invadiram os prédios, que se puna pelos danos ao erário, enfim, ao patrimônio público, isso deve ser punido de fato, como já há previsão na legislação. Como a gente vem sempre falando, não há toda essa materialidade para se configurar um golpe de Estado. Ao invés de tanques, haviam bíblias, ao invés de armas, havia um vendedor de algodão doce. Então, assim, falta ali os elementos básicos que a história nos ensina que seria necessário para um golpe de Estado, ainda mais num dia de domingo, sem expediente. Houve um quebra-quebra, isso é inegável. A narrativa do golpe, institucionalmente, né, ganhou, vem ganhando, então não se sabe como vai ser a decisão. A tendência é que todos sejam condenados pela tal da tentativa de golpe de Estado. E o Anderson Torres foi um desses símbolos. Ele chegou logo no início, o próprio governador do Distrito Federal, Ibanez, chegou até a ser afastado, porque teria, de alguma forma, permitido que fosse facilitado. O Anderson Torres mencionou na época que estava nos Estados Unidos, o que foi comprovado posteriormente. Então, assim, há diversos elementos que não estão muito claros e há muita dificuldade para essas pessoas se defenderem. Muitos advogados alegam que sequer tiveram acesso à íntegra dos documentos, à íntegra dos autos. E você ainda tem todos sendo julgados no Supremo Tribunal Federal. A imensa maioria das pessoas sequer tem foro privilegiado, e mesmo o Jair Bolsonaro já estava fora da presidência. Então deveria ser tudo remetido para a primeira instância. Como não vai ser, essas pessoas terão o recurso dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, assim, não me parece o correto dentro da legislação brasileira. Muito bem, eu aprecio sempre a calma do João Belucci. João Belucci é aquele que dorme na montanha-russa na hora do looping.